Graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? Novamente estamos aqui para trazer uma mensagem para o seu coração com relação à sua vida de oração. Como vai a sua vida de oração? Nós temos estudado vários textos bíblicos de vários autores falando sobre vida de oração. Mas a partir de agora eu gostaria de me concentrar em alguns personagens da Bíblia e as suas orações, o que eles falaram para Deus e o que nós podemos aprender com isso. E nesse primeiro momento, eu gostaria de estudar com você sobre a oração de Ana, um personagem muito interessante, uma mulher comum no momento de aflição que busca a palavra de Deus, que busca a vontade de Deus. Mas antes de tudo, eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Pai, nós queremos chegar à Tua presença, colocar os nossos corações diante de Ti. Que o Senhor possa nos fazer uma igreja que ora, que busca a Tua presença em oração. Nos abençoa e nos revela, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos ler do 10 ao 11, 2 versículos apenas da palavra de Deus. Meu convite para que você, se for necessário, dê uma pausa aí no vídeo, pegue a sua Bíblia, acompanhe aqui conosco. Podemos prosseguir? Então vamos lá. 1 Samuel 1, o verso 10 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. E como a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. É interessante, meu irmão, que nós, na nossa vida com Cristo, já passamos por momentos de angústia, em que parece que as palavras não são suficientes. Então é aí que nós começamos a nos derramar diante do Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Deus, naquele momento em que não tem o que falar, apenas demonstrar com lágrimas. Ana nos ensina que o coração, aliás, a oração sincera é capaz de mudar destinos. A oração sincera é capaz de mudar destinos. Eu lembro de um querido amigo que ele contou que estava no seminário de tempo integral. Então ele trabalhava o dia inteiro no seminário e à noite tinha as aulas, e era um período já de fim de ano em que tinha notas, trabalhos, tarefas, tudo para ser entregue, aquela pressão toda. E ele chega um dia no quarto dele, fecha a porta e somente tem o tempo para dizer: Senhor, tu sabes. E ele se joga na cama e começa a chorar devido à pressão. E da mesma forma, Ana, ela teve esse momento de pressão, esse momento em que ela não tinha mais o que falar, apenas chorar. E dentro da vida de Ana e com a oração de Ana, nós podemos aprender 3 verdades para a nossa vida também. A primeira delas é que a angústia e a súplica de Ana. A angústia e a súplica de Ana. No verso 10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, ela vivia um drama profundo e uma sociedade que a esterilidade era visto como um sinal de desonra.
Além disso, ela tinha problemas em casa, ela tinha a sua rival Penina, que provocava cotidianamente a ela. Ana chorava, mas não murmurava. Ana tinha problemas, mas ela não reclamava. Ela sabia para quem ela devia levar a sua angústia e o seu desespero, a presença do Senhor Deus. E ele transforma o pranto, aliás, ela transforma o pranto dela em oração. Quantas vezes nós não temos essa sensibilidade para transformar o nosso pranto, a nossa angústia em oração? Mas nós começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos a muitas vezes brigar com Deus, mas nós não entregamos o nosso problema nas suas mãos. Ana, ela nos ensina que o melhor lugar para levar a nossa dor é justamente diante do altar do Senhor. A verdadeira oração não é feita de palavras bonitas, de palavras que procuram impressionar a Deus ou até mesmo aqueles que estão ao nosso redor. A verdadeira oração, ela é feita de um coração sincero que reconhece a dependência do Senhor. Se nós queremos demonstrar a nossa angústia, nós temos que demonstrar também que dependemos da presença de Deus. Conta-se que certa vez uma mãe, ela perdeu um filho devido a uma fatalidade e ela simplesmente não falava nada com ninguém e alguém encontra ela chorando, com lágrimas nos olhos e no canto dela, buscando a presença de Deus. E essa pessoa diz para ela assim: você ainda consegue orar? Você ainda tem força para orar depois que aconteceu com o seu filho? E ela então responde assim: não oro com palavras, apenas coloco o meu coração nas mãos de Deus. Meu querido irmão, o que nós precisamos aprender é colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Ana foi uma mulher que orou com lágrimas e Deus ouviu o seu choro, Deus ouviu o choro do seu coração. Não murmure, não reclame, mas aprenda a colocar os seus problemas diante do Senhor, nas mãos daquele que verdadeiramente tem poder para resolver qualquer coisa. Em segundo lugar, outra lição que nós podemos aprender com Ana foi justamente o voto que ela faz naquele momento de choro. No verso 11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. O voto de Ana foi um ato de fé, de entrega total. Ela pediu um filho, mas ela não pediu um filho para si. Ela pediu um filho para entregar ao Senhor, para honrar e louvar o nome do Deus vivo. O seu voto, o voto de Ana, mostrava que a oração dela não era uma oração egoísta, mas alinhada à vontade de Deus também. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa para o Senhor, até por uma necessidade ou até para o nosso conforto, mas de uma situação egoísta, nós não queremos dividir nada para ninguém. Imagine alguém que ora pedindo uma casa, ora pedindo o seu lar, mas não chama os irmãos para visitar, não faz culto no lar, não faz da sua casa um local de adoração ao Senhor. Ou até mesmo aquele que precisa, ora, busca o Senhor para ter um carro, mas não dá carona para os irmãos que precisam. Alguma coisa do gênero. Tem um coração egoísta. Ana vai nos desafiar a fazer votos sinceros, não da boca para fora, não votos vazios,
mas compromissos de consagração. Ela pede um filho, mas ela diz assim, olha, quando eu receber esse filho, eu vou entregar para o Senhor, para honrar e proclamar o teu santo nome. Quando Deus responde a nossa oração, nós devemos perguntar, como posso usar essa bênção para glorificar o nome do Senhor? Quando Deus te abençoar naquilo que você precisa, como que você vai honrar o Senhor com aquilo que Ele tem te dado? Certa vez, eu escutei um pastor contando isso a respeito do pastor Russell Shedd. O pastor Russell Shedd, ele recebeu na casa dele um envelope que veio pelo correio com uma determinada soma em dinheiro. E quando ele pegou aquele envelope, que ele abriu o envelope anônimo, com aquela soma em dinheiro, ele falou assim para sua esposa, o que será que Deus quer que nós façamos com isso? Eu fico pensando porque a cabeça de um homem de Deus, que entende que tudo vem do Senhor, tudo é para Ele. E o que nós temos, nós também temos que dar a Ele. O que o Senhor quer que nós façamos com isso? Ele então reserva aquela quantidade, ele guarda aquele dinheiro. E naquela mesma semana, ele chega um pouco antes no seminário, que ele dava aula, e ele entra na sala vazia, mas lá no fundo tinha um seminarista orando. E aquele seminarista estava de joelhos na carteira, orando e chorando. E o pastor Shedd ficou ali escutando, vendo aquela cena. Assim que aquele jovem terminou de orar, ele senta perto dele e pergunta assim, meu jovem, você está chorando por quê? O que está acontecendo? E ele responde assim, olha pastor, a minha filha está muito doente, precisa de uma medicação cara, mas eu não tenho o dinheiro para pagar a medicação. O pastor então tira do terno, entrega para aquele jovem e fala, meu querido, Deus mandou entregar isso para você, para ajudar na medicação da sua filha. Meu irmão, o que Ana nos ensina é que tudo que nós recebemos do Senhor é para devolver para Ele em honra e glória. Mas a terceira lição que Ana vai nos ensinar também é a respeito da esterilidade de Ana e o que isso representava. No verso 5, no início, diz assim, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, o Senhor a tinha feito infértil. Ele não deixava que ela tivesse um filho. E é interessante isso porque, de certa forma, também simbolizava aquele período de Israel em que não havia uma ação profética. Lá no capítulo 3, no verso 1, diz que Deus não falava mais através de profecias para o povo de Israel. Havia uma certa esterilidade na ação profética daquele momento. E é interessante, Deus usa a esterilidade de Ana para gerar um novo começo na vida espiritual do povo de Israel. Ana pede um filho, mas Deus estava vendo um servo seu, um profeta seu que nasceria e que seria não só juiz de Israel, mas seria pastor de todo o povo de Israel, que ajudaria em todos os momentos o povo de Israel. Às vezes nós temos um problema, nós temos uma dificuldade, mas Deus enxerga nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, a resposta para toda uma nação. Meu querido, Deus enxerga longe. Deus vê muito mais longe do que aquilo que nós pensamos. Nós enxergamos o problema aqui, Deus já enxerga a resposta lá na frente. Também foi assim com Abraão. Abraão queria apenas um filho. Ele ora a Deus pedindo também um filho.
E Deus fala: Abraão, você quer só um filho, um só. Pois saiba que você vai ser pai de uma multidão, de uma nação. Meus irmãos, aquilo que era problema para Ana era a solução para o povo de Israel, para toda uma nação. Às vezes Deus permite esterilidade na nossa vida, seja uma área em que nada floresce, nada surge, para preparar um milagre muito maior. Pode ser um sonho parado, um ministério estagnado, uma oração sem resposta. Ele está preparando coisas maravilhosas para nossas vidas. Mas quando nós entregamos tudo a Ele, o que era estéril pode frutificar para a glória do seu nome. Assim como uma terra seca muitas vezes parece sem vida, sem demonstração de poder nenhum, a oração de Ana esperou o tempo certo da promessa de Deus. Quando a chuva da graça veio Samuel e com ele a restauração da nação de Israel. Não é à toa que nós temos na Bíblia 2 livros com o nome de Samuel. Com uma mãe dessa, que tinha uma fé tremenda, só poderia surgir alguém tremendo também para dirigir o povo de Israel. É uma história muito linda, a história de Ana. Uma mãe que realmente se colocou diante do Senhor, orando por um filho. Talvez nós tenhamos que dedicar mais o nosso tempo orando pelos nossos filhos, colocando-os diante do Senhor, para que eles também sejam bênção aonde estiverem. E concluindo, meus irmãos, a história de Ana, ela nos ensina que a oração sincera, o voto fiel e a fé perseverante transformam a dor em propósito. Não sei qual que é o seu problema, mas Ana começa chorando no templo e termina no capítulo 2 cantando um belíssimo hino de vitória. Deus ouve a oração feita em lágrimas. E aí tem 2 perguntas para as nossas vidas. O que você precisa hoje entregar em oração ao Senhor? O que você precisa colocar diante de Deus e deixar que Ele resolva o que precisa? E a outra pergunta que nós precisamos fazer: qual é a área da sua vida que está estéril, necessitando de um milagre? Aonde que você precisa que Deus molhe, faça chover bênção sobre você? Aonde, em que momento, em que lugar da sua vida você precisa da intervenção do Senhor para que a sua vida possa ter um frutificar, um renovo espiritual que possa abençoar não só a sua vida, mas abençoar a vida de muitos. Meu irmão, eu quero convidar você para tomar uma decisão, que assim como Ana levou a sua dor sobre o altar, confie que Deus também pode te responder, pode trabalhar na sua vida, na sua dor, na sua angústia. Assim como Deus ouviu a Ana, Ele também está pronto para escutar você. Assim como Deus ouviu a dor de Ana, a sua humilhação, Deus também está pronto para te escutar e saber o que se passa no seu coração e transformar a sua angústia em bênção. Amém? Você crê nisso? Gostaria de orar mais uma vez por você, pela nossa igreja, para que Deus possa transformar as nossas vidas e nos transformar num povo que ora ao Senhor. Vamos orar?
Pai eterno, eu quero chegar mais uma vez diante de Ti, colocar as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor sabe aonde dói o nosso coração. Talvez nós não tenhamos com quem compartilhar a nossa dor, as aflições que surgem lá no fundo do coração. Mas o Senhor vê, o Senhor conhece, e o Senhor tem o poder de transformar estes problemas em adoração a Ti. Pai, toma os nossos problemas em Tuas mãos e transforma em bênçãos, em glória e honra ao Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus possa te abençoar e até semana que vem.